tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Tenho na Estante. Hoje, com a aproximação do Dia das Bruxas, eu decidi falar de um livro de terror nacional, como eu havia prometido no vídeo anterior. E o livro escolhido foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse livro foi lançado em 2015 pela Suma de Letras. Não é um livro recente, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, sim. Conta a história de um vilarejo que sumiu do mapa. As pessoas só têm uma vaga suspeita do que aconteceu através de uns cadernos, na verdade 3 cadernos, que foram encontrados. No prefácio já começa falando que uma pessoa recebeu a ligação de um dono de um sebo. O dono do sebo ele recebeu um acervo de mais de 7 mil livros da senhora Elfrida, uma mulher que morreu com mais de 100 anos de idade. E aí ele liga para quem vai contar a história do livro, falando que dentre esses 7 mil livros tinham 3 livros super fininhos, de capa dura, que está em uma língua estrangeira. Então ele queria a ajuda do Rafael Montes, na verdade é ele que está no prefácio, para que traduzisse essa obra e para tentar falar o que tem nesses livros. Eles são ilustrados e com ilustrações um tanto quanto perturbadoras. E aí, no prefácio mesmo, o narrador, ele identifica, na verdade, o nome de um padre, do Peter Bansfield. O interessante é que esse padre de fato existiu e ele é responsável pela classificação de alguns demônios, dos demônios que representam os 7 pecados capitais. Então, teoricamente, esse padre ele classificou isso em 1589, que cada pecado capital é representado por um demônio, em que esses demônios se aproximam de pessoas que têm propensão a cometer esses pecados. Então eles apenas influenciam essas pessoas. E eu achei isso bem bacana, porque traz um fato real, uma pessoa que realmente existiu. Então ele já traz uma base sólida para a história que ele vai nos contar, pelo menos a parte do padre, que era um demonologista famoso e que fez essa classificação dos demônios. E é justamente sobre isso que o livro vai contar. Esses livros que vão ser traduzidos, esses 3 cadernos de couro que vão ser traduzidos, teoricamente o que a gente vai ler aqui no Vilarejo, que são o quê? São 7 contos, cada um representando um dos 7 pecados capitais, gula, ira, luxúria, etc. E que também é representado por cada um dos demônios. O livro é todo ilustrado, então todos os contos trazem várias ilustrações. Na verdade, basicamente, todos os contos trazem 2 ilustrações, pelo menos. E como eu falei, cada conto ele representa um dos 7 pecados capitais. E nesses 7 contos a gente vai vendo o que as pessoas são capazes de fazer. Tem um personagem, na verdade uma figura, em que a gente vai ver que ele transita em todas as histórias. A gente nem percebe, na verdade, que essa pessoa, que esse ser, está transitando entre as histórias. A gente só se dá conta disso no final do livro. Isso não é spoiler, porque não sei se vocês serão capazes de identificar essa pessoa que é comum em todas as histórias. São 7 contos, como eu falei, e são contos independentes, então não importa a ordem que você vai ler os contos. Eu li na ordem correta, eu li o livro do começo por fim, normal, mas se você ler os contos separadamente também não tem problema. Eu acho, pelo menos eu acredito, que você lê o primeiro conto e o último, eles devem ser lidos nessa ordem mesmo, como o primeiro e como o último, porque eles meio que fecham. O personagem do primeiro conto também é o desfecho do personagem do último conto. Todos os contos se passam no vilarejo, o livro inteiro se passa no vilarejo. E o que a gente se dá conta é que às vezes as histórias, os contos que são individuais, eles se passam em um tempo diferente. Então no primeiro conto aparece Dona Elga, uma mulher que é cega, já é bem idosa, e de repente no conto que fala sobre ela especificamente, nós a conhecemos ainda jovem e ainda enxergando. E é no conto dela que a gente vai descobrir por que ela ficou cega. E o bacana do livro também é que mostra, embora tenha essas figuras do demônio influenciando as pessoas, mostra que na verdade ele só potencializou a maldade que já estava dentro das pessoas. Então tudo que as pessoas fazem, a maldade que as pessoas vão acabar exercendo sobre o outro ser humano no livro, decorrente da própria natureza humana, em que cada um tinha esse pecado já dentro de si. Então, se houve ou não a influência de um ser maligno, teoricamente não é tão importante, porque mostra na verdade que partiu da própria pessoa aquela maldade. Além de cada conto abordar a questão dos pecados capitais, um conto vai falar sobre a luxúria, até onde a luxúria pode levar a pessoa, a preguiça, a soberba, a ira. O livro também traz questões como o racismo, por exemplo. Tem um personagem negro que ele vai acabar sofrendo justamente por ser negro.
né? Eu não vou falar qual que é o conto porque eu não quero ficar dando spoiler. E aí o pós-fácio vem para fechar a história, né? Então tem o prefácio, as 7 narrativas, né? Os 7 contos, e o pós-fácio que vem para fechar toda essa história. E no pós-fácio a gente descobre, na verdade, quem era a dona Elfrida. E eu confesso que eu tomei um susto na hora, que eu falei, caramba, meu, que final foi esse? Então é isso, pessoal. O vídeo está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica de O Vilarejo, do Rafael Montes. Rafael Montes dispensa apresentações. É um dos autores que mais tem se destacado no meio da literatura nacional. É um livro de terror com 93 páginas. Você lê extremamente rápido, mesmo porque os contos eles te prendem e você quer logo saber o que acontece no final dos contos e do livro. Então é uma leitura super rápido e super mega indicado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos, e de seguir o canal nas redes sociais. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, então espero ver vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!